Olá a todos, eu vou fazer um vídeo sobre o caso dos exploradores de caverna. Eu tinha feito lá, após uma análise bem rápida e acabei até me confundindo. O primeiro ponto é que ele não, ele não teve 6 votos no julgamento, ele teve 5 apenas, né? Então, só corrigindo essa questão, meu raciocínio continua sendo válido, né? Um número ímpar, aliado ao fato de que nenhum deles pode se eximir, se ausentar, não votar, isso impede que haja empate, né? E que foi o que ocorreu no final. Então vamos lá. É, vamos começar com a fala do livro a respeito do que ocorreu. Os acusados foram processados pelo crime de homicídio doloso, condenados à pena de morte, né? Aqui o livro faz questão de dizer que ele é evidentemente um caso fictício e apesar desse tipo de pena existir no mundo, né? Nesse caso, ele faz questão de falar isso é fictício e ele se utiliza de coisas que já existem no mundo do direito e outras coisas. 4 acusados acessaram o interior de uma caverna, verificou-se a ocorrência de um deslizamento. Eles ficaram presos na caverna, né? A tarefa de resgate revelou-se extremamente difícil. O trabalho de desobstrução foi muitas vezes frustrado por contínuos deslizamentos de terra. E um desses, 10 trabalhadores contratados morreram enquanto tentavam desimpedir. Então, nessa tentativa de salvamento, eles perderam mais pessoas do que eles conseguiram salvar efetivamente. Desde que se soube que os exploradores tinham carregado com eles apenas escassas provisões, se ficou também sabendo que não havia alimentação gerada por animais ou vegetais na caverna para possibilitar que eles conseguissem se alimentar e resistir mais, temeu-se que morresse por carência alimentar. Os engenheiros encarregados pela operação de salvamento responderam que precisavam de pelo menos 10 dias. Isso desde que não ocorresse novo deslizamento. A probabilidade de sobreviverem sem alimentos por mais 10 dias era mínima. Foi respondido para eles, a probabilidade seria mínima de eles sobreviverem por esse período. Indagou se eles seriam capazes de sobreviver se alimentassem de carne humana. O chefe da equipe médica respondeu que sim. Nenhuma das pessoas na missão de salvamento apresentou com disposição para assumir o papel de conselheiro nesse tema. O que eles deveriam fazer? Ninguém se prontificou nesse sentido. Em nenhum sentido, né? Nos interrogatórios dos acusados, foi aceito pelo tribunal do júri, evidencia-se que a pessoa, né, que acabou falecendo propôs que se buscasse suprimento por meio de um deles. Foi ele também que propôs o uso de algum método de sorteio. E aí eles iriam usar um par de dados. Os acusados relutaram em adotar o procedimento, mas concordaram. Só que depois, né, antes de lançarem os dados, né, antes de iniciar o procedimento, o proponente declarou que desistia do acordo. Ele havia refletido e decidido esperar outra semana. Os outros falaram, não, você violou o acordo, vai ter que aceitar o lançamento dos dados. Ele se recusou a lançar os dados e assim, um dos acusados atirou o dado no lugar dele, porque ele não quis lançar os dados, né? E aí perguntaram se ele tinha alguma objeção. Ele falou que não tinha objeção a fazer, e aí acabou sendo teve o fim trágico, né? Aí, quando eles foram resgatados, eles foram submetidos a um tratamento para desnutrição e choque emocional. Choque por terem ficado tanto tempo lá, choque por terem que decidir sobre essa situação, choque por terem executado isso até o final. E desnutrição. Então, eles estavam ali. É, provavelmente não, é muito provável, né? Que eles não sobrevivessem sem essa ação que eles fizeram, teoricamente, considerando o que foi colocado no livro, né? Aí os jurados acolheram as provas dos fatos e, com base nos fundamentos, né, que os acusados fossem considerados culpados, eles deveriam ser condenados, né? Aí, com base nesse veredito, o que aconteceu? O juiz estava ali com o presidente
júri, né? Declarou que eles, por serem culpados, ele fez a condenação, que era a única que lhe cabia naquele momento, pelo que consta no livro, né? Não lhe permitindo a legislação nacional nenhuma amenização com relação à pena imposta. Ou seja, a pena que era determinada pelo local, né? Dissolvido o júri, os jurados enviaram uma petição ao chefe do Poder Executivo pedindo que a sentença fosse comutada, ou seja, que se modificasse a pena, né? Então, ou seja, eles condenaram, só que aí a intenção deles era que ele fosse punido com uma pena mais branda. Só que aí o juiz, ele deu a pena, a única pena que pela legislação cabia para ele dar, né? E então a pessoa falou, não, é isso, né? E aí pediram para o chefe do Poder Executivo, né? Seria, como se dissesse, o presidente, né? Para mudar essa situação. Aproveitando, ou seja, havia essa possibilidade, né? Só que até o momento em que o tribunal, o caso foi para o tribunal, o presidente do executivo ainda não tinha decidido, né? O que ele iria fazer. Então, estava todo mundo ali apreensivo. E aí, nesse ponto, quem está falando aqui é o primeiro. Aqui ele já começa, o livro já começa de. Ele aproveita para falar sobre o caso no voto do primeiro juiz aqui, segunda instância. Então, ele fez isso. Ele condenou, mas ele pediu clemência. Ele está argumentando o que aconteceu, né? Os outros não vão entrar nos detalhes, porque ele já tinha falado, né? Mas aí o autor do livro aproveitou o voto do primeiro da instância superior para falar o que havia acontecido. Aí, que a gente já falou, né? Aí ele fala: os ditames da nossa legislação são bem conhecidos. Quem ferir intencionalmente a outrem da vida será punido da mesma forma. Em caso dessa natureza, o princípio da clemência do Poder Executivo parece admiravelmente apropriado para mitigar os rigores da legislação. Então ele fala: olha, nesse caso seria bom que o presidente, né, amenizasse essa pena. É altamente improvável que o chefe do Poder Executivo denegue essas solicitações, ou seja, fala: para mim o presidente vai diminuir essa pena. Eu penso que podemos, portanto, presumir que alguma forma de clemência será estendida aos acusados. Se isso for feito, a justiça será realizada sem macular o texto ou o espírito de nossa legislação e sem oferecer incentivo algum à sua transgressão. Então ele fala assim: olha, eu condeno, realmente, né? Tá dizendo, eu condeno, mas. Eu entendi, né? Eu condeno, mas assim, eu condeno aqui confiando que o presidente vai mudar essa pena. E aí vem então o próximo juiz, que absolveu, o juiz Foster. Então, tá 1-0 para condenar. Aí veio o juiz Foster, né, que absolveu, e falou: olha, se esse tribunal declara que esses homens cometeram um crime, nossa lei será condenada no tribunal do senso comum. Olha, as pessoas não vão gostar dessa decisão de que eles cometeram um crime, apesar do júri ter decidido da mesma forma. Não creio que nossa lei conduza obrigatoriamente à monstruosa conclusão de que esses homens são assassinos. Ao contrário, eu acredito que ele os declara inocentes da prática de qualquer crime. Afirmo que o nosso direito em vigor ou positivo, incluindo todas as suas disposições legisladas, todos os seus precedentes jurisprudenciais, ou seja, olha, analisando tudo que a gente já decidiu até o momento, né, é, é inaplicável a esse caso e que esse se encontra regido pelo que os antigos escritores da Europa e da América chamam de a lei da natureza. Ele falou: olha, esse caso aqui nós não deveríamos decidir pelo o direito que já existe. Eles estavam ali sujeitos ao que se chama de lei da natureza, lei natural, né? Quanto à suposição de que os homens podem viver em comum deixa de ser verdadeira, como obviamente sucedeu nessa extraordinária situação, que a conservação da vida apenas tornou-se possível pelo que eles fizeram, as premissas básicas subjacentes a toda a nossa ordem perderam seu significado. Eles falaram:
não tinha mais o que fazer ali. A nossa lei já não valia mais ali. Se os trágicos acontecimentos desse caso tivessem ocorrido a uma milha de distância dos nossos limites territoriais, ninguém pretenderia que nossa lei fosse aplicada a eles. Então ele fala assim, olha, se isso tivesse acontecido em outro lugar onde nós não temos autoridade para julgar, ninguém ia querer que a nossa lei fosse aplicada a ele. É um problema, né? Então, assim, eu tenho que punir uma pessoa, vamos dizer, um país, um local tem que punir uma pessoa que ela cometeu um roubo. Ah, mas ó, se fosse no outro país, isso não seria roubo, tá vendo? Não tem por que a gente punir. Realmente é algo que não faz sentido. Então, assim, já que outro lugar não pune, não tem por que eu punir, né? Então, é um raciocínio bem problemático, né? Mas, basicamente, o que ele está colocando, olha, eles estavam em uma situação, o que ele alega que é parecido, de certa forma, com o que a gente tem como estado de necessidade, né? Mas aí ele extrapola aqui, né, nesse argumento. Observando com atenção os propósitos do direito e do governo e as premissas subjacentes ao nosso direito positivo, concluímos que esses homens, quando tomaram a sua trágica decisão, estavam tão distantes da nossa ordem jurídica como se estivesse a 1000 milhas. Ele está dizendo assim, olha, a situação que eles estavam é como se eles estivessem em outro país, em outro lugar, em outra comunidade. Então, ele defende isso, né? A situação que eles estavam ali, como se eles estivessem em outro lugar onde nós não poderíamos julgar pelo direito existente. Concluímos que eles se encontravam não em estado sociologista, mas no estado natural. A consequência é que a legislação não é a do Estado, mas o acordo que eles fizeram ali, não podemos imputar a eles nenhum crime. O que eles fizeram foi um cumprimento de um pacto que a própria vítima aceitou, mas ele deixou de considerar no argumento dele que a pessoa que só valeria o que ele falou se a pessoa tivesse se mantido firme até que saísse o resultado. Não foi o caso, ele se manteve, ele desistiu antes mesmo que o pacto fosse iniciado, né? Então nós vemos aqui, falando desses dois votos, né? Então, se os nossos carros que tiverem poder de executar a pena que eles foram condenados, né? Esses poderes encontram justificativa moral naquele pacto primitivo, celebrado pelos nossos antepassados. Eles falam assim, nós só podemos julgar essas pessoas porque existe um pacto para que isso aconteça. Então, o pacto deles não vale. Não vale justamente porque o pacto estabelecido anteriormente impede a aceitação de pactos particulares, né? Então, essa seria a questão. Então, o que nós temos aqui como problema na... ele alega inclusive uma questão. Ele falou, olha, se o Estado estava disposto, inclusive, a perder pessoas na tentativa de salvamento, não faz sentido que, né, a gente condene essas pessoas porque eles encontraram uma forma de sobreviver, né, para que pelo menos não fossem todos ali, para que o pior não ocorresse com todos eles, né? Ah, e aí ele fala assim, ó, existe a suposição de que o valor da vida está muito além pode estar muito além de benefício, mas também ele diz o seguinte, os estatísticos podem dizer o custo médio em vidas humanas de 1000 milhas de uma rodovia. Contudo, deliberado conscientemente, incorremos nesse risco e pagamos esse custo na suposição de que os valores esperam isso. Então ele fala assim, olha, inclusive nós sacrificamos pessoas para fazer o trabalho de expandir nossas estradas, etc., sabendo que isso vai acontecer. E, veja que ele aponta um problema que não é abordado pela lei. As pessoas que vão lá, elas concordam com isso e tal, mas isso não é um acordo particular, né? Um acordo do Estado, etc., né? Só que ele está dizendo o seguinte, ó, é um acordo, a diferença é que são pessoas com mais autoridade, né? Então, o que nós temos no primeiro caso
Aí ele fala, por exemplo, ele vai, antes de continuar o voto dele aqui. Então, o primeiro, ele tem meio que uma visão de lavar as mãos, né? Falar, vamos condenar, eu condeno, não vou mudar o que foi decidido, mas eu condeno considerando que o presidente vai dar uma pena menor para ele. Aí o segundo fala, não, eu absolvo. Existem situações que, na realidade, que mostra que a nossa lei tem problemas, né? Então, que seria o que, por exemplo? Uma pessoa, se ela deixasse o carro por um período superior a 2 horas em um local, ela estaria cometendo um ato ilícito. E aí ele fala assim, só que houve um caso em que a pessoa foi obrigada a deixar o carro lá porque não tinha como ela sair dali. Tinha uma manifestação, e aí como é que ele ia tirar o carro dali? Não tinha como. Um monte de pessoa ali, como é que ele ia tirar o carro dali? Não tinha. Ele fala, esse tribunal afastou a condenação. E aí outra vez, quando a gente sabia que tinha uma falha na lei. Estava um não lá que não deveria estar. A gente já percebeu falhas, né, legais. Então, ele considera que o fato de não haver uma punição mais branda na lei era uma falha legal. Uma falha tanto no sentido de não considerar que determinadas situações é praticamente impossível de a lei, como no caso do estacionamento, como num caso que uma própria redação mal feita da lei poderia prejudicar, né? É, e aí ele fala que esse caso seria parecido com o caso de legítima defesa. E como a lei já permite a legítima defesa, não faria sentido que uma situação, de certa forma, ali excepcional, uma exceção, né, que não considerar que essas pessoas também seriam inocentes, ou seja, seria algo que excluiria a culpa, né, e a pena. Seria uma pena, até assim, eles não foram culpados, né? Não tem porquê considerar que eles fossem culpados dada a situação que aconteceu. E aí ele absolve, conclui que eles devem ser considerados inocentes, que ocorreu e a sentença de condenação tem que ser reformada. Aí esse Tate, ele vai argumentar, ele vai falar que ele está emocionalmente abalado, ele não concorda com nenhum dos dois anteriores, né? Que essa situação de lei natural é absurda, que é, como é que se eles deixassem que um contrato particular ficasse acima da lei, isso ia causar um grande problema, né, grandes problemas, né? Porque imagina, né? As pessoas resolvessem fazer acordos em que fosse prejudicar um ao outro dessa forma ou de formas parecidas, né? E depois dizendo no tribunal, a gente fez um acordo, né? E aí ele faz essas alegações, e aí depois de tudo isso, né? Ele fala, realmente a lei tem vários propósitos. Um dos propósitos é prevenir criminalidade, etc., né? Existem outros objetivos também, né? E, inclusive, impedir que cada um faça do jeito que achar melhor, né? Aí depois de fazer, ele fala assim, não, e o caso deles não é um caso como de legítima defesa, né? Ninguém planeja que vai sair de um lugar e agredir uma pessoa, né? Na legítima defesa. Acontece que quando ela está diante de uma situação de perigo, ela vai e se defende ali. É diferente deles, que planejaram, etc. Ele faz todo esse raciocínio, depois fala assim, é, eu, eu vou desistir de votar. Então, toda a argumentação dele de que é, não valeria a pena eles terem sido denunciados, né? É, não faz sentido condenar essas pessoas diante do fato de que tanta coisa ocorreu, né? Pessoas perderam a vida para salvar essas pessoas, para depois a gente fazer isso. E diante de tudo isso, ele falou: eu não tenho.
eu não vou decidir. Declaro minha retirada desse caso. Ele não toma uma posição. É como se ele dissesse assim, eu não sei o que decidir, eu saio do caso. Aí tem o voto do... Então nós estamos aqui, três pessoas votaram, uma condenou, uma absolveu e uma desistiu. Não vou votar não vou nem condenar nem absolver. Aí vem a quarta pessoa, né? E aí ele vai dizer, olha, eu desaprovo aquela passagem do presidente do tribunal de mandar de dar instruções para o presidente do executivo. Fala assim, né? Não cabe a nós interferirmos na decisão do presidente do executivo, fazermos alguma pressão para ele decidir do jeito que a gente acha melhor, né? Ele fala em outra, aqui não é uma questão, para mim é relevante essa questão do que se o que eles fizeram foi justo ou injusto, se foi bom ou mal. Para mim é uma outra questão irrelevante. A única questão é que o que eles fizeram está dentro da lei, a lei diz que, então vamos só voltar aqui, né? Esse aqui condenou, tá? Ele fala assim, eles descumpriram o que está na lei e eu não sou favorável a eu não sou favorável a aqui. Eles privaram intencionalmente uma pessoa, conforme está na lei, e não tem como fugir disso. Existe uma pena para isso e, assim, independente da pena, uma coisa é clara, eles fizeram isso com intenção, então eles estão dentro do que a lei determina como crime. E ele fala assim, a gente teve um problema aqui quando os juízes começaram assim, a interferir demais, a querer acrescentar demais o que está na lei, a interpretar do jeito que eles queriam e tal. E aí ele fala assim, as normas foram praticamente reelaboradas pelo Poder Judiciário, todos conhecemos a consequência trágica dessa intervenção, houve uma guerra no civil por causa disso e tal. Ele falou, olha, então aí depois a situação se resolveu, nós resolvemos, lembra aqui, ele acabaram resolvendo que é, eles iam se limitar nas decisões dele, que haveria um poder maior no legislativo nesse sentido, ou seja, quem faz as leis, né, é via de regra. Ele fala assim, a obrigação do judiciário é ser fiel ao que está escrito na hora de interpretar de acordo com o significado evidente, com o que está evidente ali. O nosso desejo, o que a gente acha melhor, não deve interferir no que está ali. E aí então ele fala, olha, duvido muito que nossa legislação tenha realmente um propósito no sentido ordinário desse termo. Então, a nossa norma reflete uma convicção em que esse crime é algo injusto e que algo tem que ser feito. Uma pessoa que comete esse tipo de coisa, atitude. Fica suficientemente claro que, que nem eu nem o meu colega sabemos qual é o propósito, ou seja, qual seria o propósito no sentido que se possa determinar para o que está ali. A gente tem que analisar só o que está ali, não é ficar tentando pegar um propósito e fugir do que está ali, etc. É assim que ele argumenta. Tanto no que se refere à legislação como no que respeita à exceção, a questão não está no suposto propósito, mas no alcance. No que diz respeito à legítima defesa, ela se aplica aos casos de resistência a uma ameaça agressiva à própria vida de uma pessoa. Está, portanto, demasiadamente claro que esse caso não se situa no âmbito da exceção, pois é evidente que a vítima não fez nenhuma ameaça contra a vida dos réus, né? Aqui, caso, pelo que eu entendi, eles não têm nem a exceção de estado de necessidade e nem a de legítima defesa de terceiro, né? Ele fala assim, resistência a uma ameaça agressiva à própria vida de uma pessoa. Quando ele fala da legítima defesa. Então, parece que, nesse caso aqui, eles não têm nem os estados de necessidade, né? Situações de estado de necessidade, e nem situações de legítima defesa, né? Então, por exemplo,
Então vamos lá. Por exemplo, no nosso caso, né, no Brasil, né, Código Penal. Exclusão de ilicitude. Não há crime. Você exclui, exclui a licitude. Não é considerado um ato ilícito. Quando o agente pratica o ato em estado de necessidade, legítima defesa, e aí tem estrito dever legal e exercício regular do direito. Tem 4 situações que excluem a licitude. No caso deles ali, ao que parece, só tem uma, né? Que é a legítima defesa e ainda assim é mais limitado que a nossa. Então nós vamos ver, por exemplo, estado de necessidade. Quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio. Então, aí, provavelmente, eu acho que se o autor fosse considerar o estado de necessidade, a discussão no livro seria: tudo bem, pratica um fato para salvar de perigo atual. Agora, provavelmente eles iam discutir assim, que não provocou por sua própria vontade, eles acabaram, querendo ou não, provocando aquilo pela vontade deles, né? Nem podia de outro modo evitar, ou seja, eles não podiam evitar fazer uma expedição a um local onde haveria um risco de desmatamento por ficarem mexendo, um monte de gente cada vez indo lá, manipulando. Então, eu acredito que seria, e cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Então, eu acredito que seria nessa discussão, né? Então, nós não temos esse caso para eles ali, né? Aí tem as outras condições, uma delas é quem tem o dever legal de enfrentar não pode alegar estado de necessidade, quem tem o dever legal de enfrentar perigo. De certa forma, já é um pouquinho rápido também. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, assim, olha, ainda que seja razoável exigir o sacrifício, a gente pode diminuir a pena em determinados casos. A ilegítima defesa, quem usando moderadamente dos meios necessários, moderadamente. E aí essa moderação é de acordo com a necessidade, né? Repere injusta agressão atual a iminente a direito seu ou de outrem, né? Então veja que eles não têm nenhum desses casos, né? E eles ali. Então veja que e na legítima defesa deles é só ameaça à própria vida. Existência é uma ameaça agressiva à própria vida de uma pessoa. Então, eles não têm nem estado de necessidade e na legítima defesa deles é só eu me defender. Eu não posso defender um terceiro, por exemplo. Pelo menos não no que eles aparentam ali. Né? É de todo impossível ao juiz aplicar uma norma tal como está exigida e simultaneamente refazê-la em consonância com seus desejos. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, é impossível eu aplicar uma lei, julgar ali de acordo com uma lei, conforme está escrito, e ao mesmo tempo colocar a minha vontade. Quando elas entram em conflito. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. E aí então, ele fala, minha conclusão é a confirmação da sentença condenatória. E aí então nós temos o quinto, né? Então veja, ficou 2-1 para a condenação. Aí, o quinto absolveu, então nós tivemos 5 votos, 2 condenaram, 2 absolveram e 1 desistiu. Não nenhum lado nem do outro. Agora o voto do juiz rende, né? Os homens são governados por outros homens, não por palavras, né? E aí, quando as pessoas compreendem o povo e governam de acordo com os desejos do povo, isso é bom. Agora, um mau governo acontece quando as autoridades se distanciam da vontade da população, né? Ele fala assim, o judiciário é o que tem maiores possibilidades de perder o contato com as pessoas, né? E aí ele fala, e aí quando acontece aqui, é um tentando contrastar o outro, né? É um tentando causar embaraço à demonstração que o outro lado fez, então o negócio fica muito abstrato, é basicamente o que ele coloca, né? Verifica-se o abandono completo de sua vida e sua essência, dele não restando senão um punhado de poeira. Então ele critica bastante isso, né? Então ele fala, tem algumas coisas que precisam realmente de circunstâncias bem estabelecidas, né? Para a condição de existência do jogo. Então, assim, tem que ter normas realmente de como o jogo vai funcionar, de como a coisa vai fluir, como, né? Só que
ele fala assim, isso deveria ter limitações, né? A área do princípio básico deve ser expandida para incluir regras já conhecidas. Eu penso que o bom gestor é aquele que adapta os procedimentos ao caso concreto, selecionando dentre os meios que dispõe os mais adequados. Então ele fala assim, para mim, para nós nos adaptarmos a um caso concreto, a gente tem que usar da melhor forma aquilo que a gente tem à nossa mão, né? Isso permite concluir nossas tarefas com eficiência, né? E podemos preservar a flexibilidade essencial se quisermos manter nossas ações em uma conformidade razoável com o sentimento daqueles que se acham submetidos à nossa autoridade. Então ele fala assim, olha, a gente tem que considerar a opinião também das pessoas que estão sob a nossa autoridade, né? Desde o momento em que se introduz uma cunha entre a massa do povo e aqueles que dirigem sua vida, a sociedade é destruída. Então, nem o direito natural e nem o direito escrito de forma estrita conseguem tirar consegue dar algo bom para essa circunstância, né? Então, 90% das pessoas queriam uma pena simbólica. E os outros 10% eram pessoas assim que lidavam com situações assim erradas, com informação, etc, né? E aí ele fala assim, eu sei que, muita pessoa vai falar assim, mas votar de acordo com a opinião pública, muitas vezes eles vão decidir de forma emotiva, eles não vão ver o interrogatório cruzado, etc, né? E nesse caso, para mim não seria muito difícil, né? Basicamente, seria mostrar para o público as condições em que as coisas ocorreram, né? Transcrição, por exemplo, do depoimento das testemunhas, etc, né? Mas aí é uma argumentação que ele coloca, né? E ele fala assim, olha, eu acho que ninguém iria achar ruim que nós absorvêssemos esses nomes da mesma forma que existe aí a questão da legítima defesa, que faz com que, olha, não é considerado determinado crime quando a pessoa pratica legítima defesa, né? Ah, ele fala assim que, olha, ele fala assim, ó, muitos vão me advertir que determinadas garantias não servem se for permitido que a opinião pública tenha influência na decisão. E quando o homem é acusado de cometer um crime, há 4 maneiras de escapar da punição. Primeiro é o juiz determinar que ele não cometeu crime. Segundo, é o Ministério Público deixar de oferecer denúncia. Ou seja, porque pelo que está aqui não haveria possibilidade da decisão do Ministério Público ser questionada. E aí ele fala, depois tem a absolvição, os jurados poderiam ter absolvido, e é o que a gente está discutindo aqui sobre o Poder Executivo absolver, dar um perdão judicial ali, né, por misericórdia, né. Ele fala, olha, essas decisões, dificilmente alguém vai dizer que elas foram tomadas dentro de uma estrutura formal, rígida, de regra, né, que não tivesse ali isento de fator emocional. Aliás, nenhuma decisão, né, é totalmente isenta de fator emocional, mas o fato da gente tentar preservar uma decisão ao máximo, que ela não seja, que ela seja o menos emocional possível, né, que ela seja o mais emocional possível, não significa necessariamente que a opinião pública não possa ser ouvida, né? E aí, quando ouvir a opinião pública, né, inclusive é possível distinguir entre os argumentos emocionais e os argumentos racionais, né? Ah, Aí ele fala assim, o caso deveria ter sido julgado pelo júri em todos os seus aspectos. Então, o que ele dá a entender é o seguinte, ó, se o júri tivesse condição de dar a pena, não estaria nem discutindo aqui, né? O próprio júri se manifestou no sentido anterior, né, de que a pena era muito rígida, né? E aí onde ele fala que, olha, as pessoas que queriam condenar esses homens e dar uma pena maior,
São pessoas aí que divergem das opiniões, que têm informações erradas a respeito do caso. E aí ele aponta aqui quais seriam as decisões erradas, né, de uma forma objetiva. Nem sempre é fácil definir de forma objetiva, né, que algo constitui errada, mas nesse caso ele apontou aqui, né. Ele falou assim, olha, ninguém, nem as pessoas que estavam dispostas a condenar esses homens, estava disposta a dizer assim, vamos condenar a pena mais rígida e deixar que o chefe do executivo absolva. Ninguém pensou nisso. Então, basicamente, o que ele está ligando é, olha, basicamente, ninguém, quase ou quase ninguém quer que esses homens sejam condenados de forma tão rígida. Nem aquelas pessoas que são a favor de ser condenado, de repente, a uma pena mais rígida, etc. Ou mesmo, também eles não querem que a gente que se fique sem tomar uma decisão. Né? Meio que talvez aqui ele talvez até tenha meio que feito uma crítica ao amigo ao primeiro lá, que vamos ver com o executivo o que vai fazer, e ao que desistiu, né? E aí, por fim, ele fala, olha, uma situação também que ninguém está pensando, é que o chefe do executivo ele pode simplesmente falar, vou manter a condenação. Ele fala para os meus amigos que estão aqui achando assim, se a gente condenar, o chefe do executivo com certeza vai absolver. Ele falou, olha, pelo que eu estou sabendo, acho que vai acontecer justamente o contrário, que ele vai manter a condenação, ele é rígido, ele é aquilo, né? Ele vai argumentar aqui. E aí, ele conta um outro caso, né? Que ele fala, olha, eu tive um caso aqui que no começo para mim era muito difícil. Depois eu peguei e decidi por absolver os acusados por falta de prova, porque o caso era muito complicado, tinha gente defendendo a pessoa que foi agredida, tinha gente querendo agredir ele, então a gente não sabe o que aconteceu exatamente. Ele falou assim, foi um machucado meio que, foi uma mandíbula fraturada, tá? Não foi algo tão grave assim, né, para a comunidade, então não tinha por que estar tão preocupado com esse julgamento. E ele falou assim, a vítima também, é, ela, ela foi lá de propósito, ela sabia do risco que ela estava correndo em defender a sua posição em um local onde os ânimos já estavam lá, as pessoas já estavam meio nervosas e tal. Então, é por isso que ele falou assim, inclusive minha decisão foi apoiada pela maioria, porque a maioria talvez achou bom que o cara apanhasse, alguma coisa assim, né? Ou achou que a situação não mereceria que o Estado condenasse as pessoas, foi uma situação difícil. Então, aí ele falou, eu fiquei bem em saber que a maioria das pessoas concordou com a minha decisão. Ele falou, a imprensa e a opinião pública concordaram com a minha decisão. Então, ele falou, então eu fiquei feliz em saber que eu absolvi as pessoas que agrediram e deu tudo certo. E a vítima também ela não foi tão inocente assim, ela sabia das circunstâncias e tal. Existe isso também, né, na criminologia, né, questão de até que quando a vítima é tão culpada quanto o criminoso, quando a vítima é mais culpada que o criminoso, tem essas discussões, né. Ele fala, ó, eu acho que eles são inocentes e a sentença deve ser reformada. Aí o Tatum depois ele fala, de tudo que eu vi, eu vou manter minha decisão de não entrar no caso. Aí como ficou 2-2, olha o que aconteceu. Como ele se dividiu, né? Teve um empate, então ficou confirmada a decisão condenatória. Falou, ó, como teve um empate, nós não temos força aqui para mudar a decisão que foi feita anteriormente. E aí ele falou, eles vão ser executados do jeito que foi determinado mesmo, né? Aí ao final, nesse pós-escrito aqui, né, é colocado o seguinte, olha, tudo isso aqui é fictício, tá, gente? Ninguém pode usar isso aqui para falar sobre a realidade, algum caso parecido que acontecer, não. Que a gente motivou algum caso, não. Ele falou, tudo isso aqui é fictício, a gente faz questão de esclarecer que isso é fictício, etc. Mas as escolas de ensino médio, né, particulares,
elas fazem com que os alunos leiam isso para fazerem simulação de júri, faculdades também. Então, é óbvio que acabou sendo o autor, nenhuma ficção, o autor sabe que nenhuma ficção fica isenta de reflexão dentro da realidade, né? Eu não quero me, eu só quis apontar aqui o autor, quem quer, olha, eu não quero, eu estou me eximindo aqui, eu só estou lançando para uma obra de ficção, para reflexão, para discussão, mas e é basicamente o que ele coloca. Mas a gente percebe que, por exemplo, tem alguns pontos que são discutíveis, né? Eles discutem ali, até que ponto vale a lei? A partir de que ponto vale o acordo? Quais situações que a gente poderia dizer que há uma exclusão de licitude, ou exclusão de culpabilidade, ou qualquer coisa nesse sentido? A partir, quais são os momentos que a gente pode atribuir? Olha, nesse caso aqui não tinha como a pessoa saber, foi um erro que não tinha como ela saber que estava acontecendo, né? Então a pessoa estava numa floresta, no escuro lá, né? E por um motivo que foi ali a vontade dela, de repente é, ela estava ali na floresta porque ela foi salvar alguém, né? E ela estava de repente no escuro porque aconteceu algum problema ali, e de repente ela ouviu um barulho, e a outra pessoa também, um achou que o outro era um animal, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, coisa que a gente discute ao falar do aspecto do direito, até onde cabe, até onde não cabe, né? Então, assim, até que ponto um erro é justificável ou não é justificável, até que ponto uma pessoa que comete determinado tipo de ação, ela pode ser responsabilizada, até que ponto não pode, né? A gente sabe que tem momentos que às vezes extrapola, né? Eu lembro de uma discussão que comentaram que estava uma discussão a respeito assim, um homem está, por exemplo, um homem está no mar e aí ele só tem opção de salvar uma das coisas. Ou ele salva o quadro, um quadro muito valioso que tem para ele, ou ele salva uma pessoa. Quem que ele deve salvar? Eu acho que aí já passa dos limites, né? Eu acho que se você disser assim, a quem ele salva o filho ou ele salva um estranho, né? Até aí, eu acho que nós estamos falando de dois seres humanos, né? Mas aí salva o ser humano, você salva um quadro, aí ou então você salva o ser humano, você salva uma bola de futebol, aí eu acho que já extrapola, né? Você estabelecer como estado de necessidade, alguma coisa nesse sentido. Mas e a gente sabe que existe esse tipo de discussão, né? Então a sociedade ela tem que ter esse cuidado, essa cautela ao discutir determinadas coisas realmente. Mas por outro lado a gente tem que discutir, né? Então, por exemplo, imagine o caso que ele colocou aqui, né? Ah, você vai ser multado por deixar um carro mais de 2 horas no lugar, tá? Mas você colocou o carro ali e antes de dar as 2 horas, houve uma manifestação, você não sabia, ninguém avisou. De repente, as pessoas ali resolvem fazer uma manifestação, um protesto, alguma coisa, e aí a rua fica tomada de gente, não tem como sair com o carro dali, com a sua. É claro que esse tipo de coisa tem que ser considerado. Então, o que o autor está colocando aqui é que, olha, quando a gente vai estabelecer uma lei, pensar em determinadas coisas. Agora, ao mesmo tempo, ele coloca o seguinte, olha, também não se pode, a todo momento, o juiz terá a sua opinião pessoal e determinar, não, essa lei é boa, essa lei não é, essa lei vale, essa lei não vale, por mero capricho. Então, ele pondera as duas coisas, né? Ele fala, olha, realmente pode ter situações em que a lei não previu um problema ali que, olha, não faz sentido condenar uma pessoa por causa disso. Por outro lado, né, ele fala, ó, também isso não pode ser largado, né? Então tem que ter. Bom, como é que a gente chega? Então, são basicamente o que eu entendi são essas discussões do caso, né? E aí, assim, o outro ponto que, assim, até que ponto a validade das discussões jurídicas, até que ponto são válidas determinadas discussões jurídicas, né? Todos eles ali
concordavam que os acusados não deveriam sofrer aquela pena. Todos eles sabiam que não poderia dar empate para que houvesse alguma efetividade na vontade deles, né? A pessoa que desistiu, inclusive, sabia que ela poderia, como ela estava na dúvida, né, a absolvição teria muito mais efetividade, porque impediria que essas pessoas sofressem uma pena tão grave. Ninguém queria, a sociedade não queria, o júri não queria, próprios os 5 que estavam ali não queriam que a pena fosse, ou talvez um deles quisesse, né? Mas, assim, mas a maior parte deles ali não queria que a pena fosse daquela forma, né? Acho que um deles ali até falou, eles deve se manter a decisão, mas eu não lembro exatamente, mas pode ser que ele quisesse, inclusive, que se mantivesse a pena, né? As 4 deles deixaram bem, o primeiro que condenou, o primeiro que votou, e outros 3, pelo menos, falaram assim, não, a gente não quer que eles tenham essa pena tão grave, né? Então, eles sabiam que o único recurso para isso seria absolver. Então, no fim das contas, toda essa discussão parece que ficou só no campo da teoria, não ajudou em nada na prática a sociedade, né? Então, então é interessante que esse livro ele lança essas discussões, né? Olha, será que não é importante para a sociedade que toda discussão jurídica tenha uma efetividade prática, que não fique só no campo da teoria? Que não, nesse caso é como se eles estivessem meio assim, ó, ficou um empate aqui, então a gente não pode fazer nada, né? E, só que esse não fazer nada interferiu para que a pena dada fosse a pena que ninguém queria. Esse ninguém talvez incluísse até os legisladores que talvez não pensaram na situação, né? E por fim, eu acho que um ponto aqui que eu poderia colocar é que até que ponto a decisão dos poderes constituídos ela deve ficar assim à mercê só deles, e não da população não ter poder de mudar determinadas circunstâncias, né? Por exemplo, um caso desse, talvez, né? Talvez fosse um caso de ter ali uma saída de consulta popular que tivesse validade legal, né? E que aí, vamos constatar o que a sociedade quer e aí isso aí tem validade para definir a situação. Então, são circunstâncias em que num Estado democrático, mesmo que o Estado democrático de direito, ele tem que ser democrático, né? Eu acredito que um dos votos que foi colocado aqui é uma questão interessante, né? Quando o governo deixa de lado o que a população quer, ou seja, se distancia tanto que quase nada do que a população quer é que o Estado está disposto a fazer, então assim, basicamente não há uma democracia, né? Pelo menos não de verdade, pode existir no papel, mas não de verdade, né? Então, então, basicamente, eu acredito que o autor quis trazer essas coisas à tona, né? Olha, por um lado, a maioria das pessoas pode ser manipulada por informações, dá para resolver isso, permitindo que haja um debate aberto, ou, às vezes, quando vai discutir uma lei, né? Cada um apontando seus pontos e dando um tempo ali, de repente, se a sociedade estiver muito ali emocionalmente abalada, afetada, esperar a poeira baixar e se discutir até que a sociedade dê uma baixada no aspecto emocional e se discute aquilo racionalmente. Então tem uma série de coisas, né? Mas como a gente sabe que isso é mais difícil, sabe que muitas vezes existem pessoas que não têm esse interesse, né? Mas é, num estado realmente democrático, a gente tem que ter essas questões colocadas, né, levantadas, né? Preparar mais a sociedade para discutir as coisas, realmente dar poder para a sociedade decidir coisas, daí afora, né? Decisões contrárias à vontade da maioria tem que ter uma justificação muito bem fundamentada, esse tipo. Então não vai ser democrático, né? Então, por exemplo, quando a gente vota
em representantes. Como é que ele é chamado de representante se ele chegar lá e decidir do jeito que ele quer? Um membro do legislativo, um membro do executivo, os membros do legislativo, membros do executivo. E o judiciário é contra-majoritário, mas se é contra-majoritário, ele não tem que ser excepcional? Posso ter decisões contra-majoritárias como regra no Estado democrático? Então, tudo isso tem que ser discutido. É importante nós termos essa questão, mas para isso nós precisamos conscientizar as pessoas. Nos conscientizar e ajudar a conversar uns com os outros, para a gente aprender uns com os outros, né? E aí, a partir daí, termos condições de decidir. Olha, eu acho que a sociedade poderia ir por esse caminho, e ter discussões mais efetivas. Tendo isso em mente, espero ter ajudado mostrando aí o que o caso do explorador de caverna coloca, né?